Oi, bom dia! Hoje nós estamos começando o nosso primeiro dia de devocional do Advento e eu queria começar perguntando se você já se perguntou qual que é o significado do Natal. Por que que a gente comemora o Natal? Por que ele existe? Por que toda essa festança? Por que tantos presentes, tantas decorações? Para que isso tudo que as pessoas fazem? Eu acho que todo cristão que realmente ama o Senhor, que diz amar ao Senhor, deveria se fazer essa pergunta pelo menos uma vez. Porque a gente vê hoje, nessa era pós-moderna e pós-cristã que a gente vive, um Natal que é diferente daquele que originalmente foi criado para ser. Um Natal que ele é representado por duas realidades e nenhuma dessas duas realidades é o verdadeiro Natal. Então, por um lado, a gente tem o consumismo, que deixa as pessoas extasiadas, embriagadas, viciadas e extremamente distraídas, esse consumismo exagerado. E por outro lado, a gente tem uma festa que mistura o mito com a verdade, que mistura a realidade com a fantasia e confunde, gerando um Natal muito pagão, mesmo em meio aos cristãos. E assim, hoje nós temos um Natal que ele é totalmente desprovido, pelo menos aqui no Ocidente, desprovido do seu objetivo original, desprovido de significado, desprovido de personalidade. Então, nós comemoramos hoje o nascimento de um bebê sem o bebê, sem Jesus. A gente fala muito que essa é a época de amor, de paz, de esperança, da felicidade, da prosperidade. Só que a pessoa que é a personificação de todas essas coisas, o cumprimento de todos esses atributos, essas virtudes, ela é deixada de lado, que é Cristo. Hoje nós temos um cristianismo sem Cristo. Nós temos evangélicos sem o evangelho. Nós temos o poder do Espírito sem o Espírito. E nós temos um Natal sem Jesus. Mas a notícia boa é que nós podemos mudar essa realidade. Como cristãos, se nós formos viver o Natal verdadeiramente cristão, essa é a nossa oportunidade de nós contemplarmos, de nós nos maravilharmos, de nós falarmos sobre um dos maiores milagres, se não o maior de toda a humanidade, que é Deus descendo à terra e habitando entre os homens. Essa é a maravilha do verdadeiro Natal e nós podemos nos lembrar dela hoje. Então é por isso que hoje nós comemoramos o que chamamos de Advento. Advento vem do latim adventus, que significa basicamente a chegada. Esse é um tempo de preparação para comemorar o Natal, comemorar a vinda de Cristo, comemorar a luz de Deus descendo ao mundo, descendo à terra. Então, nós preparamos o nosso coração para que o nosso foco esteja nesse fato durante o Advento. E o Advento, ele vem sendo praticado ao longo dos anos muito pela Igreja Católica, mas não é algo exclusivo da Igreja Católica, por mais que eles tenham o costume de comemorá-lo mais. A Igreja Protestante também, durante a história, vem comemorando o Advento, vem usando dessa época para se lembrar do verdadeiro significado do Natal. Tanto que existe a curiosidade de que uma das coisas muito comuns no Advento, que é a coroa do Advento, foi instituída, foi criada por um pastor que era luterano lá no século XIX. E essa coroa era nada mais do que uma roda, ou uma guirlanda, em que se acendiam velas a cada dia até a véspera do Natal, e colocava-se essas velas nessa roda, nessa guirlanda, e cada vela ali era acendida um dia do Natal representando a luz de Jesus. Ou nos 4 domingos de Natal, representando a luz de Jesus que se acende em nós e que ela vai eliminando o poder das trevas. Então, hoje, para comemorar o Advento com vocês que são da comunidade Ágape, eu queria começar meditando no texto que está em Isaías, capítulo 9, do versículo 1 ao 7. Diz assim: Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz.
Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então aqui a gente vê que o Natal, ele não começa na manjedoura. O Natal não começa quando um anjo aparece a Maria e diz que ela vai conceber e dar à luz a um filho. O Natal, ele começa na promessa de Deus. O Natal, ele já tinha sido prometido, a vinda de Cristo já havia sido prometida. Ele começa quando Deus, ele decide enviar o seu filho. E nós vemos que ele é fiel para cumprir e iluminar os lugares escuros do nosso coração. Deus, ele é fiel em cumprir promessas e a gente vê isso ao longo da Bíblia inteira. E nós éramos antes como essa terra de Zebulon e de Naftali, que estava humilhada, que estava perdida, que estava devastada, mas ele vem para trazer o caminho, para trazer a solução para a nossa humilhação. Nós éramos como esse povo que caminhava em meio às trevas, que era oprimido pelo jugo da morte, pelo jugo do pecado. Né? Esse povo que era totalmente destruído, que carregava sobre seus ombros um peso, o peso do pecado, o peso da condenação eterna. Mas o Senhor, muito antes de nós existirmos, decidiu que Ele nos salvaria, que Ele traria uma solução para a escuridão das nossas almas, que Ele traria a luz para os nossos lugares escuros. E Ele promete e Ele cumpre. Então, nesse capítulo, nesses versículos que a gente vê isso. Essa promessa maravilhosa de um filho que seria dado. E ele já nos foi dado. Esse que é maravilhoso conselheiro, ele é o nosso Deus poderoso, ele é Pai eterno e ele é Príncipe da Paz. É por isso que hoje nós temos a promessa de paz eterna com ele. É por isso que hoje você pode confiar que não importa o tamanho da escuridão, não importa o tamanho do pecado, não importa o tamanho do desespero que você pode estar vivendo na sua vida hoje, há solução, porque a luz já veio ao mundo. A luz de Deus já veio ao mundo e ela é poderosa. Ele é poderoso porque o governo está em suas mãos. Está até hoje em suas mãos. Ele é poderoso para iluminar o seu coração, para iluminar os lugares escuros da sua vida. Então hoje o meu convite é que nós meditemos nessa maravilhosa luz que veio ao mundo, que nos libertou, esse menino que nasceu, e que por causa dele, hoje nós temos paz, nós temos uma promessa de esperança eterna. E pense hoje nos lugares mais escuros do seu coração. Que local do seu coração ou da sua vida ainda está permeado pela confusão, ainda está permeado pelo desespero, pelo medo, por qualquer tipo de escuridão. Pensa nisso e lembra, o Senhor enviou a sua luz. Ele é fiel para iluminar os lugares mais escuros do nosso coração. E essa luz está disponível para você hoje. Então, se entregue ao Senhor e peça a Ele que ilumine o seu coração nesse dia. Amém?